um santo dia. Chegamos a esse período bendito, esperado, da Semana Santa. Toda a família de discípulos da Mãe de Deus é convocada a estarmos reunidos em torno destas celebrações para bem vivenciarmos e chegarmos ao bom êxito da ressurreição do Senhor, a glória. Mas, em virtude dessa pandemia, nós não podemos nos aglomerar, mas isso não quer dizer que não possamos nos encontrar, nos envolver nesse sentimento, nessa entrega, nessa oferta a Deus, esse estar junto da Virgem Santíssima, a consolando e ao mesmo tempo recebendo dela tantos ensinamentos de como se manter fiel aos pés da cruz. Mas então precisamos dar alguns passos para que possamos ressuscitar com o Senhor. Se morrermos com o Senhor, ressuscitaremos com o Senhor. Pois bem, então nós precisamos cada vez mais ter o entendimento. A cada ano nós escolhemos um desses que conviveu com Jesus, homens ou mulheres, para darmos o maior foco, para percebermos maior. Esse ano, como o nosso consagra-te, como tudo nosso tem a ver com a glória de Deus, nós fizemos a escuta do Senhor e nos foi mostrado que deveríamos trabalhar com São João Batista, ele que percebeu, ele que viu, ele que escutou, ele que sentiu a manifestação de Deus, quando ele vai escutar justamente do Pai a revelação de quem era aquele homem que ele estava lá sendo batizado. Então, nós vamos nesse primeiro momento falar um pouco dos aspectos da vida de São João, para que depois, nas próximas formações, possa ser melhor detalhado. Mas então, quando você percebe uma imagem de São João Batista, deve se perguntar o porquê de algumas definições, simbologias, e a gente quer também falar um pouco sobre isso. Quando São João está com a mão levantada, o que isso significa? É a força da sua pregação, é a convicção que ele tem. Ele tem também uma flâmula, e nessa flâmula vai estar dizendo justamente eis o Cordeiro de Deus, porque São João Batista ele veio anunciar o Senhor. Tem uma cruz, e essa cruz vai representar o anúncio de Jesus como Salvador. A concha na mão esquerda é a missão de batizador, Por isso que às vezes algumas imagens do Santo Batismo tem uma conchinha. Era como São João Batista, de certa forma, tinha essa missão, essa unção. E o manto vermelho que vai demonstrar justamente o martírio da prefiguração da morte, que ele teve. O tema que nós vamos focar é eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Então, essas palavras é do próprio Criador para o santificador por meio justamente do Espírito. Nos evangelhos, o batismo de Jesus é sempre precedido por informações sobre João Batista e seu ministério. Então, nesse momento, até nós chegarmos no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer como está nos evangelhos, vamos seguir os evangelhos, vamos dar primeiro informações de quem era esse homem escolhido por Deus. Se vocês quiserem saber informações sobre São João Batista, você vai poder encontrar nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos relatam a convivência, a vivência de São João Batista, os ensinamentos de São João Batista, digamos assim. Então, o que nós vamos fazer aqui? Mostrar Jesus Cristo e mostrar São João Batista. E, ao mesmo tempo, fazendo esse paralelo entre eles. Se o tema do nosso Consacre 2021 é a glória de Deus seja a nossa luz, então, através dessa formação de São João Batista, nós podemos dizer que nós vamos nos deparar, digamos assim, com o poder de Deus. A glória de Deus é o seu poder, é a sua manifestação. E a forma que nós vamos reagir a esse Deus também vai ser uma forma de glorificarmos esse Senhor. E aí ao longo vocês vão compreendendo mais ainda. Então, se eu falo de poder de Deus, nos vem também, de certa maneira, essa quebra de braço. Quem é o vencedor é aquele que tem mais força, é aquele que tem mais poder. E nós podemos dizer sim, que Deus tem um braço forte e musculoso, porque nas suas próprias palavras, no próprio Evangelho, nas Escrituras, nós podemos
reportar mensagens, as citações que vai falar desse braço forte. Então, Isaías 52:10. O Senhor descobre seu braço santo aos olhares das nações, e todos os confins da terra verão o triunfo de nosso Deus. Eu não sei como está seu coraçãozinho, se está aflito por tantas situações que nós estamos vivenciando, mas escuta isso. O Senhor descobre o seu braço. O Senhor é aquele que vai fazer manifestações e as pessoas vão perceber o poder de Deus e vão invocar esse mesmo Deus. Quando Deus mostra seu braço, quer demonstrar a sua glória, a sua força e o que ele pode fazer. Deus pode fazer tudo, porque nós estamos falando num Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então, através da vida de São João Batista, nós vamos perceber essa força de Deus. Só que essa força que Deus quer nos mostrar, quer nos apresentar, tem todo um projeto de salvação. E para esse projeto de salvação, ele vai escolher uma mulher que era considerada estéril, Santa Isabel, mas ele também vai escolher uma virgem para gerar seu filho. Quem é essa virgem? Maria Santíssima. Então nós podemos dizer que no ventre dessas duas mulheres já se encontravam Jesus e João Batista. E que a primeira escola que São João Batista frequentou foi a escola de Maria. Por quê? Porque as palavras que São João Batista escutou no ventre ainda de Santa Isabel foi justamente o Magnífica, onde a Virgem Maria, mesmo pequena, mesmo jovem, mas vai entoar as grandezas de Deus e o poder de Deus e o que Deus era capaz de fazer. A ação de Deus em contribuir com sua força para dar demonstração do que vem a seguir se chama intervenção. Então Deus quer intervir na história, Deus quis intervir na história e escolheu essas duas mulheres para dar seu filho, para dar o seu precursor. Então nós podemos também perceber em Lucas, capítulo 1, 41, 51. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu em seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e manifestou o poder de seu braço. Entende isso, gente? Então vocês percebam como essa unidade de São João Batista vai fazer diferença no nosso entendimento para bem vivenciarmos essa Semana Santa. Se João Batista foi o precursor do Senhor, então que possamos passar esses dias também falando sobre São João Batista, para que possamos acolher aquele que vai ressuscitar. Consagramos essa semana, esse período que nós vamos viver juntos, mesmo que você esteja mais distante, aí tem poucos que estão aqui na casa, mas que essa Semana Santa fique aos cuidados da família de Nazaré, não é, da Sagrada Família. Nossa Senhora está aí nessa imagem justamente com João Batista e com seu filho Jesus. A diferença de idade para eles dois era de justamente 6 meses. Então, a glória de Deus vai ser o assunto que nós vamos falar na quinta-feira. A glória da Sexta-feira Santa, na própria sexta-feira, consequentemente, a glória do Sábado Santo e a glória do Domingo de Páscoa. Para cada uma dessas formações vai ter um membro da nossa comunidade que vai fazer essa formação. As formações estarão disponibilizadas no nosso canal do YouTube a partir das 8 horas da manhã, ou seja, se você quiser pode entrar de 8. Se você só puder ver as pregações de 10 horas, meu amor, não tem problema, vai estar lá no canal. Mas é interessante que você vá fazendo esse crescimento. Lembrando sempre que todas as manifestações, as formações que vão acontecer para cada dia litúrgico, vai estar fazendo associações com o nosso São João Batista. Amém? Então, nós podemos encontrar São João nos 4 evangelhos. Nós escolhemos um trecho de cada um desses evangelhos para mostrar mais as características de São João. Aqui eu não vou fazer paralelo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu vou apresentar São João Batista para quando os outros formadores vierem fazendo esse paralelo, vocês já terem mais ou menos esquematizado na mente, no coração, esse grande homem que foi São João. Amém? No Evangelho segundo São Lucas, nós vamos perceber a parte mais da infância. Tanto ele vai reportar mais a infância de Jesus, como ele também vai reportar mais desde
esse vir de São João Batista à Terra. Ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias e de uma descendente de Arão chamada Isabel, que porventura era justamente prima de Nossa Senhora. Então a gente vai perceber cada vez mais como se deu esse desenrolar da história, né? Nós temos o entendimento que quando o menino João Batista ele vai nascer, já vão perceber justamente na data da circuncisão a misericórdia que Deus tinha para aquela família, porque eles já eram de idade avançada e mesmo assim eles tiveram a graça de ter um filho. Então na circuncisão, quando perguntam a Zacarias como será o nome desse bambino, em vez de ser Zacarias como era o que estava esperado, e Santa Isabel disse, não, que ia se chamar justamente quem? João. E perguntou-lhe, mas por quê? E aí João Batista, que estava lá de inocente, mas o seu pai se levanta e escreve numa taubinha as palavras, João é o seu nome. E todos ficaram pasmados, porque não existia um outro João, não era o costume dessa família que os filhos fossem João, né? E logo que lhe abriu a boca, soltou-lhe a língua e lhe falou. Lembrando, gente, quando o anjo vai anunciar a Zacarias que Isabel teria um filho, ele duvidou e por ter duvidado o que aconteceu, ele ficou mudo. Mas quando ele assume perante todos que o nome do filho seria João Batista, a boca soltou-se e ele começou a falar, né? E o temor de todas as pessoas que estavam em seu redor foi algo real. Por quê? Porque entenderam que aquele menino seria algo de espetacular, porque quando ele entra no templo, ele fica mudo e agora a partir do momento que todos ouviram de como seria o nome daquela criança, que é o nome do menino, então ele estava falando, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos. E aí a gente vai ter justamente aquilo que se chama o canto de Zacarias, chamado de Beneditos. Quem faz a liturgia da hora está bem acostumado com ele, né? Bendito seja Deus Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. E suscitou um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os santos profetas. E aí ele vai colocar cada vez mais esse exercer da misericórdia de Deus, que quer libertar o povo dos inimigos através daquela situação em santidade e justiça, em sua presença todos os dias de nossa vida. E aí vai colocar. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás ao Senhor e lhes será preparado o caminho. Então, o que é que ele entende? Que o próprio Filho irá preparar o caminho do Senhor para dar ao seu povo conhecer da salvação. Então, isso é um momento de graça, isso é um momento de júbilo, tá certo? Que nós todos ficamos envolvidos. Percebam, na época que Herodes manda matar todas as criancinhas para encontrar Jesus Cristo, lembre-se que as crianças tinham idade de menos de 2 anos. Então, provavelmente, Santa Isabel teve ter que resguardar São João Batista para que também não fosse morto. E existe uma grande perspectiva que João tenha sido levado para o deserto para ser escondido, porque o rei queria matá-lo, não é isso? Então, toda a reverência bíblica vai mostrar essa história de salvação, dessa honra e distinção que se tinha para São João Batista. Então, por isso que é um santo, São João Batista é um dos santos, é o santo, que não se comemora só na liturgia a sua morte, mas também já o seu nascimento. Por quê? Porque no nascimento de São João Batista já estava começando a ser escrita, digamos, delineada a história de salvação, tá? E desde pequeno vocês já podem ver a figura de São João Batista com o cordeiro e com a flâmula e com a cruz, como a gente tinha comentado. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. E agora nós vamos parar com o evangelho que nós estávamos em São Lucas e vamos adentrar um pouco no Evangelho segundo São Mateus. Propositadamente eu estou querendo fazer referência
a ele nos 4 evangelhos. São João Batista vivia naquele tempo isolado, não é? Mas ele tem um entendimento que ele não conseguiria mudar as coisas das pessoas se não houvesse no coração das próprias pessoas uma conversão. Então, como é que se muda o mundo? Mudando as pessoas. Então, essas pessoas precisariam ser transformadas, mudadas. E aí, o que ele vai colocar mais, né? Ele vai levar as pessoas ao entendimento de contrição, de arrependimento como forma de remissão dos seus pecados. E o que São João Batista já dizia? Penitência, e ele promovia que o reino dos céus estava próximo, e cada vez mais exortava como as pessoas deveriam agir na simplicidade. Ele mesmo testemunhava uma vestimenta muito simples, não é? Mas e se alimentava também de uma forma que vai colocar de gafanhotos e mel silvestres, mas mostrando o desapego que se tinha. E ele fazia o quê? Ele batizava as pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, vinha para estar com São João Batista. As pessoas queriam escutar São João, as pessoas queriam ser batizadas, as pessoas queriam contar para ele os seus pecados, para que dessa forma fossem cada vez mais lavados. São João tem um comportamento muito firme, lembrando que ele viveu um tempo isolado, não é? No deserto, e ele tinha uma boca muito afiada também, e ele vai dizer, né, vai chamar alguns que estavam lá raça de víboras, porque não queriam, na verdade, se converter ou ficavam esperando situações que acontecessem, e São João Batista vai dizer: não diga dentro de vós, não temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos de Abraão. Então, que as pessoas compreendessem que dentre eles iriam surgir pessoas cada vez mais com força, com garra, mas teria que ter tomadas decisões. Aquelas pessoas que não tomassem decisões, aquelas pessoas que ficassem na mesmice, que não buscassem uma conversão, então ele já colocava a situação que o machado já está à porta aposto à raiz, ou seja, vai ser retirado, vai ser desmembrado. Então, que tenhamos o cuidado. Quando se pergunta o que ele está fazendo, ele vai dizer que batiza com água, eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Então veja, João Batista, ele não resguardava ou ele não assumia a glória de Deus ou não roubava a glória de Deus. Ele, pertencente à escola de Maria e Maria Santíssima, que no Magnífica vai reconhecer: o Senhor poderoso fez em mim maravilhas. São João Batista também vai dizer: eu não sou digno de carregar as suas calçadas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, percebam a grandeza da humildade de São João Batista. E aí, muitas pessoas começaram a estar com São João. O próprio Senhor, né, da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser também batizado por ele. E São João Batista diz: não, Senhor, é para ser ao contrário, não é? Mas Jesus vai responder: não, deve ser assim. Versículo 16: depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E aí aqui nós temos justamente o tema, não é? E do céu baixou uma voz: eis meu filho, muito amado, em quem ponho a minha afeição. Então, meus irmãos, nós temos que entender e reconhecer que esse Deus escolheu o próprio Senhor Filho para ser o Senhor das nossas vidas. E o que é que nós estamos fazendo com Ele? O que é que nós estamos nos comportando? Como é essa forma? Depois que acontece esse batismo, depois que acontece essa manifestação da glória, os evangelhos sinóticos não vão mais escrever muitas passagens da vida de São João, vai até aí. Mas no evangelho de São João vai dar mais detalhes do que aconteceu. Então vamos enveredar por essa forma. E pensarmos também um pouco: pelo batismo estamos unidos a Cristo e nos tornamos novas criaturas. Você pensa no seu batismo.
Você consegue perceber a graça do que você é? Por exemplo, você tem uma pessoa que diz assim: eu não consegui ainda levar meu filho para ser batizado, porque estou esperando poder fazer uma grande festa. Você faz, pois não é, mulher, precisa fazer uma grande festa? Ou você tem a noção de dizer para essa pessoa que o batismo é algo importante, porque é através do batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Qual a sua percepção do batismo? Deus vai dizer: esse é o meu filho muito amado. Então, você coloca a confiança da sua vida no batismo, no seu batismo? Você leva outras pessoas também a essa situação? Aceitamos a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Porque no batismo nos tornamos filhos. Então, nós estamos nos comportando como esse filho? Meu irmão, você tem assumido verdadeiramente o seu batismo? A sua identidade reflete o seu ser. A sua identidade reflete o seu sacramento. As pessoas que estão convivendo com você têm um entendimento que você é diferente, ou quem olha para você não consegue distinguir se você é batizado ou não. A forma de falar, a forma de vestir, a forma de se expressar, seus comportamentos. Então entendamos, Jesus quis ser batizado, tá certo? Não pela questão do perdão dos pecados, que ele não tinha pecado, mas para mostrar aquilo que seria. Ele quis se colocar como um de nós para que pudéssemos estar junto. A vinda do Espírito Santo confirma a reabertura da comunicação entre céu e terra. O Espírito Santo está lá, a manifestação, a glória de Deus. Esse estar novamente em unidade com o Senhor. Por quê? Porque Deus encontra aqui na terra alguém que vai dar glória a Ele. Deus pronunciou o seu testamento, gente, seu testemunho. Eis o meu filho muito amado. Nós estamos dizendo isso para Deus, eu, Senhor, nós. Eu busco amar a esse Deus como o Senhor da nossa vida. Nós temos dado o nosso testemunho. Lembre-se, se nós estamos falando sobre o batismo do Senhor, nós precisamos refletir um pouco sobre o nosso próprio batismo também. Então, vai mostrar justamente que através desse batismo, através desse entendimento que o próprio Cristo tem no relacionamento com São João Batista, ele vai dar um grande elogio, ele vai dizer que em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior que ele. São João Batista era considerado por Nosso Senhor um grande evangelizador. Mas por quê? Quais as características? A verdade, a convicção, a firmeza. Por isso que ele vai dizer que não existe outro, não é? Mas aqui ele está falando em questão da pregação, de filhos de mulher, tá certo? Então, possamos agora um pouco adentrar no Evangelho de São João. Esse São João vai justamente narrar o quê? O encontro de Jesus com outros 2 discípulos através do contato que teve com São João Batista. São João Batista estava lá pregando e vai dizer, e o verbo se fez carne. Ele pregava muito sobre a encarnação do verbo, lembrando, ele frequentou a escola de Maria. Santa Isabel muito partilhou com seu filho, não é? Da vivência que eles tiveram. Santa Isabel sabia que aquele que tinha se encarnado na Virgem Maria era o Filho de Deus. Por isso que Santa Isabel vai dizer que honra vinha a minha mãe do meu Salvador. Então, na cabeça de São João Batista, formado por essa família santa, estava muito claro que Jesus era o Cordeiro de Deus. João dá testemunho dele e exclamou, eis aquele a quem eu disse. Ele aponta para os seus discípulos, Jesus estava se aproximando, né? O que vem depois de mim é maior do que eu, porque existe antes de mim. Então aqui ele vai começar a falar. No dia seguinte estava lá João, outra vez com 2 de seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse, eis o Cordeiro de Deus, tá vendo? Os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Então, eles compreendiam que o próprio Cristo era o Cordeiro, era o manso, era o inocente, era a doçura, era o santo, e nele não havia mácula alguma. E aí chega o momento que os discípulos estavam conversando, os discípulos de João estavam inquietos a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe, mestre,
Aquele que estava contigo, além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele que está batizando e todos vão ter com ele. Estavam meio que reclamando, olha, João, Jesus está batizando. E aí ele vai dizer justamente, né, que ninguém pode atribuir-se algo a si mesmo, mas que aquele Deus estava batizando da força que lhe vinha do alto. Encaminhando-nos agora no Evangelho segundo São Marcos. Gente, eu estou dando uma passagem. Quem vai cada vez mais adentrar, não é, nesse relacionamento no paralelo da Semana Santa, vai ser nas próximas formações. Então, esse Evangelho de São Marcos vai relatar que o rei Herodes ouvia falar muito de Jesus. Nesse evangelho, ele vai relatar algo que já aconteceu, tá certo? O evangelho não tem uma sequência que Salomé estava dançando, não. Vai já contar da morte de João Batista e que estava surgindo naquela cidade Jesus, e o rei Herodes e todas as pessoas que estavam lá estavam perguntando, ué, será que São João Batista ressuscitou? Por que essa força? Então, ouvindo isso, Herodes repetia, é João a quem mandei decapitar? Ele ressuscitou, e eles ficavam se interrogando por conta dos milagres que o próprio Jesus estava fazendo, né? E aí ele vai contar, ele vai relatar o porquê que mandou decapitar São João Batista. João tinha dito a Herodes, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. E aí Herodes não gosta dessa situação e fica cada vez mais com ira contra João Batista, pois Herodes respeitava João, mas não queria fazer nada com João porque achava João justo e santo. Mas mesmo assim, não é, chega um dia, por ocasião do natalício, deu um banquete e estavam todos lá, os príncipes, e ele vai ver Salomé dançando e vai dizer o que ela deseja, pode pedir o que quiseres que eu te darei. E ela não sabe muito bem o que fazer, vai se aconselhar com sua mãe, Herodes, o que é que você quer? O que é que eu devo pedir, mãe? E ela vai dizer a cabeça de São João Batista. O rei se entristeceu muito, mas não teve o que fazer, porque afinal de contas tinha dado a sua palavra. E sem tardar, não é? Vai dizer aos carrascos que então tragam a cabeça de São João Batista. São João Batista foi decapitado e os seus depois foram buscar justamente para poder entregar a sua mãe. Meus amores, o que é que nós queremos mostrar rapidamente nesses minutos? O temperamento de São João Batista, mas ao mesmo tempo controlado pelo Espírito Santo, a docilidade no Espírito Santo, a convicção no Espírito Santo. A manifestação que, independente do que estava acontecendo, São João Batista foi capaz de chegar à morte, mas não se esquivou daquilo que ele tinha por certo, de suas convicções. João Batista e sua forte personalidade quer nos mostrar cada vez mais que nós precisamos reconhecer a glória de Deus. Ele aceitava os sacrifícios, estabelecia metas, ele tinha paixão pela verdade e retidão pela honestidade também daquilo que se colocava. Ele não ficava à mercê das forças das autoridades. Então, nesses tempos, é importante que nós possamos refletir que vai chegar um momento, como nós temos falado, que vamos ter que sair do sistema, mas nós não podemos abdicar da nossa verdade, nós não podemos abdicar de nossa fé. Tenhamos firmeza, tenhamos pulso para poder levar, lembrando sempre, a glória de Deus, ela vai ser manifestada, a força de Deus vai ser manifestada. Eu não sei quais são as situações duvidosas ou problemáticas que você tem passado, mas pede para aquele braço de Deus ser o seu sustento. Pede para que o braço de Deus possa te envolver. Mas ao mesmo tempo, se você quiser passar em braço, pode ser que você caia. Então, se confie unicamente no Senhor para que você possa ter êxito cada vez mais. Que Deus os abençoe. Esteja atento todas as manhãs, agora da Semana Santa, às 8 horas, será postada a formação para lhe dar encaminhamento de como serão esses dias, o que será a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo. Não só escutemos as formações, mas tenhamos uma vivência correspondente a cada dia.
não é apenas uma questão de reflexão do que é uma Semana Santa. Nós precisamos vivenciar essa Semana Santa. Cheirinhos no coração.